Bom, agora eu vou mostrar como eu faço os efeitos na pele, no caso da modelo, acertando um pouco, suavizando mais os traços, fazendo assim um acabamento melhor para a foto. Bom, então eu já tinha colocado aqui a foto já anteriormente, e eu vou mostrar assim basicamente como eu faço, por exemplo, acerto de olheira, né, melhorando no caso o olhar, blush, batom, coisa simples também. Então primeiro eu vou começar assim, só fazendo uma edição de brilho, contraste, só que o meu eu faço diferente. Eu peguei a foto, né? Agora aperto aqui Ctrl J, que vai duplicar a camada. Aqui Ctrl J, pronto, pegou agora. E no caso foi aqui, é o plano de fundo e a camada 1. Aí eu vou aqui nesse blenderzinho aqui, então tem normal, e eu vou clicar e vou escolher uma opção. Então eu escolho sempre luz indireta, que já dá já deixa mais acesa a foto. Depois disso eu diminuo um pouco aqui na opacidade dessa camada 1, que eu deixo aqui em 84, 80, né, arredondando. Aperto Enter e junto as camadas. Como é que eu junto? Eu coloco Ctrl E. Pronto, junto essas duas camadas. Bom, depois disso eu vou, no caso aqui no pincel, clico já, que eu vou usar o pincel, e deixo a opacidade dele em 20, aqui em cima, 20, que eu acho que é um valor bom. Depois disso eu crio uma camada, Ctrl Shift N, boto aqui olheiras, vamos dizer assim, olheiras, ok. Eu no caso costumo sempre ficar usando a tecla Ctrl mais e Ctrl menos, Ctrl mais para aumentar o zoom e Ctrl menos para diminuir. Então eu vou apertar Ctrl mais para aumentar, e é só regular aqui no caso nessa barrinha aqui. Então Ctrl mais, e eu vou aqui no pincel, né, quando já está selecionado, clico no botão direito e vou lá para cima e pego esse pincel aqui, o esfumaçadinho aqui, e diminuo o tamanho dele, né, porque ó, tá pequenininho, tá um tamanho bom, mas tava desse tamanho aqui, então eu diminuo. Então deixa um tamanho que eu dei para fazer uma maquiagem aqui. Eu clico aqui na barrinha. Aí o que é que eu faço? Eu aperto Alt, que vai aparecer esse conta-gotas, e clico numa região onde tem um tom neutro. No caso, eu sempre clico aqui, assim. Pronto, cliquei. Agora isso no caso de uma foto fundo branco, porque depende de onde eu esteja tirando foto. Se é na paisagem, tem uma paisagem por trás, quer dizer, no caso, luz natural na rua ou num parque, depende muito. Também no caso, se é de manhã, se é de tarde, então varia muito. Então como aqui é uma luz mais neutra, que é uma luz, vamos dizer assim, mais para estúdio, vamos dizer assim, então eu sempre clico aqui, Alt, e clico aqui. Então o que é que eu faço? Eu aumento mais um pouquinho aqui, clico no botão direito, aumento mais um pouquinho o pincel e passo aqui nessa região. Então eu vou fazer assim, movimentos tipo meia lua, mas de acordo com o olho, né, que vai suavizando aqui o rosto no caso. E eu sempre vou descendo um pouquinho, porque senão fica um pouco diferente. Passo no outro olho também, aqui embaixo. E ele já fica um pouco esbranquiçado, no caso, essa parte daqui, né? Então eu sempre tiro um pouco com o caso do zoom, com Ctrl menos, mas fica muito forte quando eu olho assim. Então o que é que eu faço? Eu vou aqui, no caso, a opacidade aqui no canto, e vou diminuindo até eu achar que fique natural. Então eu coloquei aqui 53, que já deu uma pequena diferença. Mas ainda não, eu não estou satisfeito, então eu vou Ctrl mais, que é para botar o zoom. E o que é que eu faço? Eu pego essa ferramenta daqui, que fica logo acima do pincel, no caso, que se chama no caso ferramenta pincel de recuperação. E eu no caso clico na camada plano de fundo, aperto no caso aperto no Alt e clico em qualquer lugar assim, só para no caso só para ele pegar, que é assim que eu uso. E começa a fazer aqui
movimento para tirar. Eu prefiro clicar na parede porque eu acho que fica melhor. Então eu vou aqui fazer pequenos movimentos, porque minha irmã tem um pequeno problema, que ela tem umas bolsinhas embaixo dos olhos e isso às vezes não fica legal na foto. Então esse é um jeito de eu suavizar, depois que eu já passo o pincel. Eu tiro, aí ameniza um pouco. Aí eu tiro o zoom, eu já vejo que dá um pouco, melhora no caso, né? Agora eu vou para a região do buço, onde fica assim, logo acima da boca. Aí eu faço a mesma história, clico no pincel, Ctrl Shift N, boto OK, buço, OK, Ctrl mais, que é para o zoom, e vou lá, diminuo um pouco o pincel, né? Isso lembrando sempre que está a opacidade 20, mas dependendo da situação pode até aumentar um pouco a opacidade, porque de qualquer forma você pode mexer aqui no cantinho e sempre diminuir a opacidade, no caso aqui. Mas eu vou lá, então eu clico aqui nesse cantinho daqui, no caso, do ladinho, assim, na bochecha, no mesmo canto que eu cliquei, e vou fazendo aqui o clareamento do buço, que me mantém um pouco o buço escuro. E vou aqui. Aí eu clico um pouco também na região de baixo, um pouco da boca, mas é só um pouco, só para suavizar. Então eu tiro o zoom para ver como é que fica. Fica um pouco forte também. Aí eu vou lá na opacidade aqui no cantinho e boto em 57, que é só para amenizar. Amenizou um pouco. Aí o que é que eu acho assim? O que é que eu vejo aqui? Eu fiz a região embaixo dos olhos e no buço. E eu puxei um pouco para as bochechas, mas bem pouquinho. Diminui a opacidade, né, de cada camada. E eu vejo que já está bem melhor, do antes e depois. Então, o que é que eu faço? Eu vou, para amenizar, eu vou na testa, ainda com o pincel selecionado, crio outra camada e coloco aqui testa. E suavizo um pouco, pego esse tom da bochecha também, aumento um pouco aqui o pincel, deixa eu diminuir um pouco. E vou nessa região onde não tem a luz no meio, é só do lado, no caso, da sombra, vamos dizer assim, só para amenizar. Que é para deixar a cor igual. Passa um pouco também, um pouquinho entre aqui a sobrancelha. E diminuo um pouco a opacidade. Deixo em... essa deixo no caso mais, deixo em 78, 80, por aí. Que é para, no caso, uniformizar o rosto. Aí o que acontece? Eu agora faço o que? A maquiagem. Então eu vou mostrar rapidamente. Eu vou fazer assim, eu vou criar outra camada, Ctrl Shift N, boto aqui Blush, ok, pego aqui o pincel, né, que já está selecionado, aumento um pouco, deixo mais ou menos nesse tamanho aqui, desse tamanho aqui, assim, então, eu clico numa cor assim, puxado para o rosa, mas não é um rosa forte, né, esse daqui, por exemplo, como esse aqui, não, eu deixo ele sempre assim, mais suave. Então, eu cliquei no rosa e faço assim, esses movimentos aqui, com opacidade 20 ainda. Aqui e aqui. Aí você pode ver que invadi um pouco para a orelha. Aí o que é que eu faço? Pego a borracha e limpo. E limpo até tirar um pouco. Aqui não borrou tanto assim, então... Aí o que é que eu faço? Tá selecionada a camada Blush. Eu vou aqui em normal e seleciono aqui ou luz indireta, que ameniza um pouco, mas eu prefiro em multiplicação. Pode ver que ele deixou ainda muito forte. Aí o que é que eu faço? Eu tiro um pouco da opacidade e vou deixando até ficar um pouco suave. E além da opacidade, eu vou aqui em filtro, eu boto OK no caso aqui, aí eu clico Enter. Aí eu vou aqui em filtro, desfoque gaussiano, desfoque gaussiano, e vou aumentando aqui para ver até onde fica, assim. Ele vai deixar mais suave também. Então eu deixo aqui em 7,4 no caso na minha foto. Como eu acho assim que está ainda um pouquinho forte, eu vou lá de novo em 40 na opacidade da camada blush e diminuo um pouquinho mais. Pronto, tá do jeito que eu quero. Aí às vezes eu acho que o blush está muito pro lado aqui, perto do nariz, aí eu vou na camada aqui. Aqui na camada não, eu vou aqui nesse negócio aqui para selecionar a camada. Então tá selecionada aqui a camada, então eu estico um pouco para ir pro lado mais da orelha, que é para ficar mais assim, feito blush. Isso tanto lado de cá como lado de cá, mas isso é no meu caso. Mas só nesse caso dessa foto, normalmente eu não faço isso.
Então eu fiz o que? Um pouco de blush. Então a mesma coisa com o batom. O que é que eu faço? Eu crio uma camada, Ctrl Shift N, ok, pincel, diminuo um pouco aqui o pincel, o tamanho do pincel, e vou nesse mesmo tom do rosa. Ou eu faço assim, eu clico em Alt, vira um conta-gotas, aí eu clico na cor do batom assim. Aí você pode ver que aqui ficou um rosinha diferente. Aí eu vou no pincel com essa camada, que eu não renomei, tá? Nome camada 1, mas é a camada do batom. E eu vou assim, aumento aqui um pouco a opacidade, boto em 100, na verdade, deixo total. E vou pintando aqui a boca, porque como eu tenho prática, eu não preciso selecionar. Eu vou aumentando aqui e vou pintando. Caso passe um pouco assim da boca, eu pego a borracha e apago. Então não tem nenhum problema, porque está na camada, então não vai dar nenhum problema. Então eu cosei aqui a boca. Depois disso, eu vou aqui no Blender, que no caso aqui se chama Blender. Aí tem aqui normal, eu clico e vou em luz indireta. Aí você pode ver que já deu a cor de um batom. Como eu acho que está muito forte, eu vou na opacidade aqui do lado e diminuo até onde eu quiser. Caso eu quisesse mudar o tom do batom, eu poderia pegar outra cor ou não, mas aí eu faço assim, eu clico aqui em imagem, ajustes, matiz e saturação. Aí eu mexo aqui nesse matiz até onde eu quero. Pode ver que eu posso deixar ela roxa, posso deixar meio que sem cor, ó, deixar meio pro lado laranja e... Mas isso aqui vai virando outras cores, mas é porque como aqui é um rosa, aí ele só está dando essas cores aqui. Então, posso mudar para deixar mais amarelado, mas no caso nude, né, que se chama nude o batom, quando fica sem cor. Então, eu não quero deixar a corzinha, então eu cancelo. Então vai ficar a corzinha aí. Bom, então esse daqui é o passo que eu faço nas fotos normais da minha irmã, né? E assim, é a mesma coisa da questão da assinatura e tudo mais, como eu dei no outro vídeo. Então tá aqui, é uma maquiagem básica que eu não aprofundei muito, mas é mais ou menos isso que eu faço. E no caso, para terminar, finalizar tudo, eu pressiono Ctrl Shift E e junta todas as camadas, que é só para organizar mesmo. Aí eu faço o processo da assinatura e é isso. Às vezes eu vou aqui em imagem, ajustes e brilho e contrastes, eu boto um pouquinho brilho, um pouquinho de contraste. Pronto. É isso que eu faço na minha foto. Então, terminando mais um vídeo, espero que você tenha gostado. E até a próxima.